Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Equilibre-se dessa semana. Você já sabe que nós temos toda sexta-feira à noite um encontro para debater um pouquinho mais sobre saúde, qualidade de vida, recebendo sempre dicas de especialistas sobre bem-estar. Por falar nisso, a gente sabe que a área da saúde ela é composta por várias especialidades, várias áreas específicas que podem nos dar um suporte, seja no tratamento ou ainda na prevenção de diferentes problemas. Em paralelo, algo que vem crescendo muito é a busca por terapias alternativas. E é por isso que eu recebo aqui no estúdio hoje a terapeuta Ariane Pazucchi. Seja muito bem-vinda ao Equilibre-se. Boa noite, Ariane. Boa noite, Isabel. Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui para falar desse trabalho que eu amo tanto, que são as terapias. Com certeza. Ariane, comece me falando um pouquinho dessa evolução que a área teve nos últimos tempos, principalmente. A gente percebe aí que cada vez mais as pessoas estão buscando saber mais, né, se inteirar mais sobre essas terapias, né? Me fala como é que você observa esse cenário. Então, Isabel, nós temos observado realmente um crescimento pela busca das terapias alternativas, as terapias holísticas que nós chamamos, né? Holístico é entender o ser humano como um todo, não somente as partezinhas como a medicina tradicional trabalha, né? Cada órgão com a sua doença. Nós trabalhamos o ser humano como um todo. E essa falta que as pessoas sentiam de serem vistas como um ser complexo, dotado de emoções, sentimentos, essa busca tem se ampliado porque a medicina tradicional não tem trazido todas as respostas que as pessoas têm buscado. Então, a gente observando o ser humano como um todo, as suas bagagens, os seus aprendizados, os seus traumas, mas principalmente os sentimentos e emoções, tem trazido uma melhora muito grande na vida das pessoas, nos relacionamentos, nas convivências com outras pessoas. Então, dentro dessa grande melhora, as pessoas têm observado e têm buscado cada vez mais, porque se sentem mais acolhidas e integradas com os diferentes tipos de atendimento e de observação, principalmente do que a medicina acaba não conseguindo atender. Perfeito. E quais as principais alternativas, que a gente sabe que são várias, né, mas que mais estão sendo procuradas, assim, se vem se destacando? O que eu posso destacar, assim, como principal que a gente tem observado dentro das alternativas, dentro da medicina alternativa, é o Reiki, né? O Reiki a gente diz o nosso carro-chefe, né? É uma terapia que está muito conhecida, trazendo benefícios em larga escala para o indivíduo em si, quanto para a sua família, pelas alterações de convivência, de humor, enfim, é o carro-chefe, é o que está se expandindo cada vez mais. Mas as terapias, elas acabam tendo um nome um pouco complicado, né? Então, nós temos também o Barras de Axis, que hoje em dia tem muita procura também, principalmente pelo imediato efeito que ele tem causado nas pessoas. O Theta Healing, que também trabalha o ser humano principalmente focado nas crenças que ele trouxe da família, que ele trouxe de outras pessoas e acabou levando como uma verdade e acaba por alguns momentos dificultando a vida das pessoas. São os nomes complicados, mas que trazem um grande benefício. Então, esse crescimento não é só pelo conhecer cada técnica, que elas são um pouquinho complicadas de se explicar, mas a sensação que elas trazem para cada pessoa e trabalhadas em conjunto, as técnicas trazem mais benefícios ainda. Então, penso que é por isso, as pessoas estão vendo o quão grande é a melhoria na qualidade de vida de cada um que se dispõe a se entender e se conhecer um pouco melhor. E é possível integrar, então, várias alternativas nesse tratamento, digamos assim. Isso, o atendimento ele é feito personalizado, cada indivíduo com a sua demanda, é levantado vários tipos de terapia, vários tipos de técnica em cada sessão pode ser feito para uma melhoria completa, global da vida da pessoa, né? O cliente traz uma demanda, né? Uma emoção, uma tristeza, alguma coisa que ele gostaria de modificar na sua vida e a gente vai unir as diferentes técnicas para poder trabalhar aquilo que o cliente nos trouxe como demanda mesmo.
Perfeito. E, digamos assim, o efeito, os primeiros sinais, né, dessa questão do atendimento, ele pode ser sentido já nos primeiros momentos? Como é que é isso? Até para as pessoas que nunca procuraram, né, esse atendimento, saberem um pouquinho melhor como funciona. As terapias, elas já trazem, no momento da aplicação, você já começa a se sentir um pouco diferente. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Então, já começa a serenar os pensamentos. Esse mundo hoje está muito acelerado, agora até os áudios do WhatsApp são acelerados. Os pensamentos acabam ficando acelerados. Durante o atendimento, a mente já vai serenando, o corpo já vai desacelerando. E a partir das primeiras horas, logo depois do atendimento, a pessoa já consegue se sentir um pouco modificada. Talvez no primeiro atendimento ainda não entende muito bem o que está acontecendo, mas já serena um pouco. E logo após, a gente, com o tratamento continuado, nos primeiros 15 dias, tu já percebe uma modificação, as pessoas em volta apontando, dizendo, olha, você está parecendo melhor, você está parecendo mais tranquila, o teu pensamento está mais claro, as pessoas ficam mais criativas, ficam mais proativas, sem tanta autocobrança. Ele é imediato e a melhoria primeiro é sentida por quem convive, e após a pessoa também começa a sentir, começa a ver algumas reações um pouco diferentes do que acostumava ver. Perfeitamente. Ariane, me fala um pouquinho dessa questão assim, as possibilidades são múltiplas e independente de faixa etária, tudo mais, e pode incluir os animais, eles também podem fazer parte dessas terapias. Sim, com certeza. Então nós temos algumas terapias que são voltadas ao público infantil, né? No geral, são umas terapias mais rápidas, mais curtas, porque as crianças não apresentam ainda tanto estresse, tanto pensamento acelerado, tanta confusão mental, né? Então a gente já trabalha um pouquinho, a sessão um pouquinho reduzida, mas todas as terapias podem ser utilizadas em criança também. E quanto aos animais também, né? Falo com carinho, porque é uma área que eu gosto bastante. Os animais que convivem conosco acabam adquirindo algumas das nossas manias, né? Então a gente pode perceber os animais como eram antes, que ficavam lá fora, no pátio, e hoje que ficam dormindo na nossa cama, eles vão adquirindo um pouco da nossa personalidade também. Então, a gente pode, principalmente o Reiki, trabalhar com os animais de estimação, auxiliando no processo de envelhecimento deles, em algumas condutas, né? Tem animais que são um pouco mais acelerados, tem problemas de compulsão alimentar, então a gente consegue também serenar isso dentro deles, num trabalho em conjunto com o tutor do animal. Com certeza. Ari, me fala um pouquinho assim, na questão da saúde mental especificamente, a gente sabe que aí envolve tanto opções de tratamento, digamos assim, para a saúde física como saúde mental. Mas essa questão do equilíbrio emocional, muitas pessoas dizem que tem dificuldade, encontram dificuldades, né, para se sentir equilibrada, digamos assim, no dia a dia, principalmente numa fase tão difícil como essa de pandemia. Mas como é possível, né, por meio dessas opções, dessas alternativas, você mesmo já estava relatando aí, como é possível obter vários resultados, né? E considerando também que as nossas vidas, elas são aí repletas de momentos, nem sempre a gente está totalmente bem, né? A gente enfrenta também muitos momentos difíceis. Como equilibrar tudo isso aí? Essa é uma parte crucial na vida de praticamente todas as pessoas, né? A gente, dentro das terapias, a gente acaba tendo como premissa não classificar. Não é bom e não é ruim, não é fácil e não é difícil. A gente acaba dizendo que é desafiador, né? Todos os momentos, como tu disseste, né, nos trazem uma forma de aprendizado. A medicina traz um apoio grande para isso, né? Nós não indicamos parar com tratamento médico, nada, ele é um apoio, né? As terapias alternativas é um suporte em conjunto, mas dentro, por exemplo, como tu disseste, da área desse momento da pandemia, a gente tem verificado que os sentimentos e emoções das pessoas, eles têm ficado à flor da pele. O que dentro das terapias é bom, né? Porque a gente consegue muito mais fácil identificar quais são os pontos que precisam ser trabalhados para uma melhor qualidade de vida.
A gente foi aprendendo com o passar do tempo a não demonstrar os sentimentos, a esconder, engolir o choro, tantas outras frases que foram falando para nós e que nesse momento acaba se esquecendo. Os sentimentos estão aí, eles estão sendo expostos a qualquer momento. Os sentimentos mais turbulentos, os sentimentos mais tranquilos, e isso é muito nos facilita identificar e trabalhar eles, inclusive. Então, nesse período de pandemia, houve um aumento grande na procura pelos atendimentos, pelas técnicas alternativas, e essa exposição de sentimentos está muito auxiliando no tratamento, né? Então, dentro disso, a gente convida as pessoas a se conhecer melhor, observar os seus próprios sentimentos, em que situações que cada um deles vem, para que a gente possa, então, começar a trabalhar eles, né? Esquecer um pouco daquilo que foi ensinado, daquilo que foi falado, de que não pode, de que não deve, sentimento é bom, sentimento é ruim. Os sentimentos, eles existem, eles estão dentro de nós. Nem bons nem ruins, eles existem, né? Quando a gente classifica como ruins, a gente tenta esconder. Então, quando a gente não classifica, a gente consegue olhar eles com um pouco mais de tranquilidade. É assim que eu sou e eu vou aprender a lidar com isso. Não eu vou aprender a mudar, né? O mudar é muito mais trabalhoso e muito mais difícil. Então, eu vou aprender a lidar com o que eu sou. Então, isso traz, com o passar do tempo, uma serenidade. Isso vai trazer uma facilidade de convivência, uma facilidade de conquistar os seus objetivos, uma facilidade, inclusive, de se sentir muito mais vezes a felicidade. Eu acho que o objetivo da maior parte de nós é a felicidade, a alegria. Mesmo que ela não seja uma constante na vida, o que é bom, porque a gente vai aprendendo com todos os sentimentos. Então, a felicidade vai ficar cada vez mais frequente e a facilidade de conseguir as coisas, inclusive. Mesmo porque cada pessoa lida com os momentos, com os desafios de uma forma diferente, né, Ari? Eu acho que essa capacidade também da gente entender o outro, entender as pessoas que estão ao nosso lado também é super importante. Isso, esse momento, né, que nós estamos vivendo é uma coisa bem diferente, né, inesperada por todos nós, mas ela também trouxe, aflorou a empatia e a compaixão nas pessoas. Nós estamos percebendo muito apoio a pessoas que a gente não esperaria receber apoio, pessoas que estão ali, às vezes, só para dar uma palavra boa, né? A gente não pode se abraçar como a gente gostaria, mas a pessoa diz, eu estou aqui, se precisar conversar. Então, tudo isso está aflorando bastante nas pessoas. Cabe a cada um de nós observar esses sentimentos para conseguir organizar eles dentro de si. Com certeza. Você falava antes na questão da bagagem, né? Dos sentimentos, das emoções. Como que a gente pode, até para entender um pouquinho melhor isso, que a gente imagina que é um assunto muito complexo também, essa parte, mas assim, de uma forma geral, como que as emoções do passado, por exemplo, elas podem interferir no nosso presente? Na nossa postura, nas nossas ações de hoje. Eu costumo dizer para as pessoas que eu trabalho que a gente tem uma mochilinha, né? Essa mochilinha, quando a nossa mãe engravidou de nós, ela teve sensações, ela teve medos, ela teve expectativas e foi colocando livros dentro dessa mochila. Quando a gente nasceu, ela entregou para nós essa mochila das expectativas dela, do pai, dos avós e de todas as pessoas que foram falando durante a gravidez. Do momento do parto, a gente pega essa mochila e a gente só vai colocando o que os nossos professores, o que os nossos colegas, o que os familiares, os vizinhos foram falando, e a gente só foi escutando, assimilando e achando que era nosso aquilo e guardando dentro da mochila. Então, o que a gente percebe é que quando a mochila está muito pesada, do que os outros esperam, da opinião dos outros, a gente chama um pouco de crenças limitantes, a gente vai aprender a reagir. Então, conforme vão aparecendo as situações, a gente vai reagindo e não agindo conscientemente. As terapias, elas auxiliam a pegar esse livro, olhar, isso serve para mim ou não serve? Serve, eu vou guardar. Não serve, vou botar fora. A opinião da mãe, que naquele tempo era uma situação, passou uma dificuldade, ensinou que tudo é difícil, ensinou que tem que guardar, que tem que economizar, e aí hoje você não consegue ter uma prosperidade um pouco maior, levando aquelas ideias da mãe, não serve mais. Mãe, eu te amo, mas eu vou deixar esse livro de lado e vou escrever o meu livro a partir de agora.
Para quem acredita em outras vidas, essa mochilinha está vindo ainda de outros tempos, de outras histórias. Então, imagina o tamanho dessa mochila e o peso que é. Quando a gente consegue olhar para cada um desses livros que a gente recebeu, ou a gente escreveu alguns pedacinhos, e perceber se eles estão fazendo bem ou não para nós, a gente vai conseguir agir conscientemente e não só reagir às situações. Imagina tu com uma mochila pesada carregando, aquilo está cansado, aquilo está ruim. Então a gente só reage e só vai reagindo. Ou vai guardando mais livros ali dentro, vai guardando mais livros. E aí com isso vem a culpa, vem o ressentimento, vem a dificuldade de relacionamentos amorosos, profissionais, o nosso relacionamento com a gente mesmo. Então, quando a gente consegue parar por um momento, através do Reiki, o Barras de Axis ajuda muito para isso. O Theta Healing, que trabalha as emoções guardadas lá no fundo do nosso ser, a gente vai conseguir tirar grande parte dessa biblioteca que a gente tem dentro dessa mochila para conseguir escrever a nossa história sob o nosso ponto de vista, não o ponto de vista que a gente recebeu. E isso é libertador. Eu imagino. E é encantador também ver, né, você falando sobre isso, que com certeza merece uma atenção. Essa questão de contribui diretamente para a gente se sentir melhor e sentir qualidade de vida, bem-estar é essencial. Isso aí. Uma leveza de pensamentos, uma leveza de ações que faz com que toda a nossa saúde integral seja melhorada. Com certeza. E em relação à pandemia, né, muitas atividades, diferentes áreas precisaram se adaptar, readaptar. Como é que funciona na questão dos atendimentos de vocês? Também precisou passar por alguma mudança nesse sentido? Sim, nós tivemos, claro, além do distanciamento, né, nós modificamos até a mobília lá dentro para poder ficar um pouco mais distantes. O álcool, a máscara, permanentemente, nós ampliamos a nossa oferta de atendimentos online. Né? As terapias energéticas, elas também podem ser online, porque como nós trabalhamos fazendo esse levantamento de sentimento, emoções, numa conversa a gente também pode ajudar, e muitas das técnicas energéticas também podem ser à distância, por chamada de vídeo do WhatsApp, né, por um grupo trabalhando junto. Antes nós fazíamos troca de reiki, aí vinham 15, 20 pessoas para fazer a troca, nós não fizemos mais, né, para manter, para não aglomerar. Faz uma falta porque a gente é humano, a gente gosta do toque, né? A gente também tinha as tardes de benzimentos que nós fazíamos, a gente não pôde mais fazer, porque também é tocado, né? Mas a gente ainda continua fazendo alguns atendimentos presenciais, mas a maior parte deles agora é online. E que bom que a gente tem essa possibilidade, né? A energia, a gente consegue trabalhar continentes diferentes e ela está funcionando também. Perfeito. Ari, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Equilibre-se e já fica o convite para uma nova conversa. Ai, que legal. Muito obrigada pelo convite, me senti honrada em poder vir falar das terapias que me encantam, né? Convido o pessoal para conhecer um pouco mais, né? A gente vai estar à disposição aí para conversar, quem tiver mais dúvidas, e você também convida a conhecer o nosso espaço de atendimentos. Com certeza. Obrigada novamente. Assim nós encerramos então o Equilibre-se dessa semana. Você pode conferir esse programa novamente na página do Facebook do Jornal Bom Dia. Agradeço a todos e tenham uma ótima noite.